Audiolivro, uma vez desbravador, sempre desbravador. Capítulo 1, Tédio. O céu estava coberto de nuvens. Léo estava no pátio da escola, sem vontade de ir para casa. Queria pegar sua mochila, jogá-la no chão e simplesmente arrastá-la. Para ser bem honesto, ele já havia feito isso antes. Não é que Léo não gostasse daquele clima um pouco frio. Pelo contrário, ao entrar na sala de aula, após os dias quentes de verão, sentia o entusiasmo de um novo ano e a sede de conhecimento. Além disso, ao escrever seu sobrenome em sua nova agenda, com ilusões de ótica na contracapa, sentia que o ano seria especial. Claro, esperava não tirar notas baixas e não se sentir desanimado após as reuniões de pais e mestres. Meu querido, por que você não está indo para casa? Era a voz familiar que ele ouvia durante as provas de matemática. Interrompendo repentinamente seus pensamentos, Léo olhou para cima e, ao encontrar o olhar profundo de sua professora, imediatamente baixou os olhos. Estou esperando um amigo. Ele está de recuperação hoje. Acabei de passar pela sua sala. Não havia ninguém lá. Provavelmente você o perdeu, disse a professora, simpática, mas com um tom de ironia. Mas, tudo bem, você o verá amanhã. Agora deve ir para casa. Tudo bem, tchau. Léo decidiu não fazer gracinhas com a mochila na frente da professora. Então, a colocou no ombro e seguiu em direção ao portão. Por que tem que ser assim? Pensou. Agora mesmo meu humor estava bom, mas de repente sumiu. Ontem eu queria manter meu caderno organizado, aprender tudo do livro de história, mas hoje tudo está tão chato. Não tenho vontade de fazer nada, nem estudar, nem brincar ou qualquer outra coisa. Tudo muda tão rápido. Provavelmente sou só eu que sou assim. Olho para o Elias. Hoje, assim que as aulas terminaram, ele foi para o treino. Amanhã ele vai treinar de novo. Na quinta-feira, ginástica olímpica. Além disso, ele participa de competições escolares. Vai ser apresentador em uma competição de humor no próximo mês. Em resumo, cheio de atividades. E aqui estou eu, não querendo fazer nada. O celular vibrou no bolso de Léo, com a chegada de uma mensagem de texto. Quem seria? Ele rapidamente pegou o celular e balançou a cabeça desapontado. Ah, não! Hoje é um dia de fracasso total. Fiquei sem crédito no celular. Mas, espere aí, eu recarreguei no domingo. Certo, João, que vacilão! Léo chutou uma pedra com toda a força. Ela voou a cerca de 5 metros. Ele me disse, vamos baixar de graça, eu garanto. Os 2 jogos baixados na aula de química prejudicaram um pouco o orçamento de Léo e sua confiança nos outros. Mais decepcionante foi que eles nem conseguiram jogar. Dinheiro desperdiçado, pensou Léo. Mais 5 minutos se passaram. Quando ele estava a 50 metros do portão verde-amarelo, teve que passar pelo controle maternal. Filho, onde você estava? O que prendeu você por tanto tempo? Mãe, não foi tanto tempo. Parei para conversar com alguns colegas e chegar aqui demora. Ah, esses colegas. Quando entrar em casa, vá almoçar imediatamente. Deixei tudo no micro-ondas para você. Depois, lave a louça e comece a fazer suas lições. E que tal descansar um pouco? Descansar de quê? Da escola? Você carregou lenha ou descarregou tijolos? Mãe, você não entende. Nós vamos descansar à noite. Eu vou na casa do Daniel. Mais um motivo para fazer tudo rápido, se você quer visitar o seu amigo. Está bem.
Léo suspirou e pegou as chaves na mochila. Finalmente estava em casa. Ele ainda guardava as melhores lembranças das férias. O acampamento ficou em primeiro lugar das listas das coisas boas. Léo salvou o contato dos amigos que fez e até trocou mensagens com alguns. Enquanto almoçava, o garoto não conseguia parar de pensar na vida. Mais tarde, até mesmo o pai notou a expressão perplexa no rosto do filho. Suas sobrancelhas franzidas, rugas na testa, um olhar distante. Mas seu pai era prático. Vendo o olhar ausente do filho, ele repetiu algumas vezes: Léo, quando as preocupações não cabem na cabeça, é hora de espantá-las. E a melhor maneira de fazer isso, como você deve saber, é com um trabalho útil. Portanto, vá trocar de roupa. Vamos limpar a garagem. Não, pai, qualquer coisa menos a garagem. Tenho certeza que deve haver animais terríveis morando lá agora. É impossível colocar as coisas em ordem naquele lugar. Bem, sim, está um pouco bagunçada, mas vamos dar um jeito nisso hoje. Léo deitou a cabeça pesadamente na mesa. O excesso de praticidade dos pais o incomodava. Será que um dia ele seria igual? Regras em todos os lugares. Você sempre tem que fazer tudo certo. Será que tem os pais mais certinhos do mundo? Ele pensava às vezes. Seria ótimo se, em vez de limpar a garagem, meu pai tivesse a ideia de passar algum tempo na natureza e minha mãe não trouxesse sempre novos livros da biblioteca, mas me deixasse assistir a um filme à noite. Que bom seria! Na semana anterior, seu pai chegou em casa cansado uma noite. Ficou conversando sobre algo com a mãe na cozinha, por muito tempo. Léo estava em seu quarto, mas conseguira ouvir a mãe tentando provar algo ao pai. Julgando pelo humor dos dois, a conversa não era muito boa. Por alguns dias, eles se olharam de um modo diferente, mas depois tudo voltou ao normal. Bem, vamos esquecer os pais, a escola e a vida difícil por um momento. Marcos ligou. Olá? Oi. Como você está? Estou bem. E você? Nada de especial. Como estão as coisas na escola? Tudo bem. Notas baixas em matemática? Não, nada. Que bom. Você vai à casa do Daniel? Vou, vejo você lá. Tudo bem. Tchau. Léo largou o celular no sofá. Marcos, onde está seu jeito todo animado? Léo leu essas palavras na casa de seu avô nas férias, quando encontrou algumas edições de uma revista. E por que essas palavras permaneceram em sua mente? Marcos tinha ficado tão estranho, parecia mais velho. Quando ele está no pátio da igreja com rapazes mais velhos, os antigos amigos repensam se querem se aproximar. Léo não gostava muito disso. Seu amigo começara a usar sapatos sociais e camisa. Traidor! O tempo todo ele tentava se tornar parte de algum grupo e, assim que pôde, desapareceu por um tempo. Ele não atendia as ligações, nunca estava em casa à noite, não queria andar de bicicleta, estava indo para outros tipos de festas de aniversário. Essa era a vida do Marcos. Mas tudo bem. Quando o mouse de um computador estava nas mãos do Marcos, tudo se encaixava. Ninguém poderia encontrar um parceiro melhor de jogos. Com Daniel, as coisas eram diferentes. Ele se tornou tão sério. Isso aconteceu depois que ele ficou em um hospital no fim das férias e passou 2 semanas lá. Léo e Marcos foram visitá-lo algumas vezes, mas, cercados por paredes brancas e pessoas desconhecidas, não podiam conversar. Certo, Léo pensou, foi o hospital que teve esse efeito sobre ele. O que fizeram com ele? A imaginação imediatamente tomou conta e ele pensou em uma situação horrível. Havia muitas pessoas vestidas de branco, com seringas e bisturis nas mãos. Daniel, um garoto frágil, estava no canto da sala. Eles se aproximaram lentamente dele, com uma expressão de compaixão no rosto e... Chega, isso é o suficiente. Léo deu um tapa na testa, como se estivesse se punindo por esses pensamentos.
Como você pode pensar assim de um paciente e médicos tão gentis? Mas é que Daniel levou tudo muito a sério. Agora, ele chega à igreja antes de todos, participa de uma corrente de oração, carrega a Bíblia com ele. Ele mudou tanto. Tudo ficaria bem se a mãe de Léo não o colocasse como exemplo o tempo todo. Olha o Daniel, ele participa do jogo de perguntas e respostas. Ele é tão calmo e manso. A propósito, ele se juntou a um clube de estudos bíblicos. E aqui estou eu, incapaz de afastar você desse computador. Embora as palavras da mãe magoassem Léo, ele não conseguia se manter longe do computador por mais de 2 dias. Apesar de tudo, Daniel permanecia seu melhor amigo, mas toda a gravidade desaparecia quando os 3 amigos compravam alguns lanches, sentavam-se perto do parque e começavam a recordar todas as aventuras que já tinham vivido. Era só gargalhada. Entre. Daniel abriu a porta e Léo, tirando a mochila, entrou no corredor. Oi? Bem, oi. O Marcos ainda não chegou? Ele está atrasado esperando pelos amigos. Esses amigos não são demais? Todo dia uma nova turma e algumas reuniões. Ele virou uma celebridade. O que você acha? Léo olhou para o amigo, Daniel franziu a testa, deu de ombros e não disse nada. Há algo errado com Daniel. Léo pensou consigo mesmo e, estreitando os olhos, começou a observar furtivamente o amigo. Ele está muito calmo. Você não conseguiria chegar ao nível dele. Daniel entrou em seu quarto e convidou Léo a segui-lo. Bem-vindo à minha caverna. Quer suco? Claro, porque quando o Marcos chegar, vai acabar tudo. Eu tenho mais, sem problemas. Daniel se abaixou e começou a empilhar livros e cadernos. Depois ligou o computador. O que você estava fazendo? Tarefa de casa? Primeiro a tarefa de casa. Depois eu estava me preparando para a escola sabatina Tim. Entendi. Silêncio. Léo observava Daniel colocando as coisas em ordem na mesa. Mais 5 minutos se passaram. Os meninos conversaram sobre a escola, esperando que o último membro da equipe se juntasse a eles. Aí estão vocês! Finalmente! Quem chega atrasado para competições tão sérias? Léo sorriu, olhando para os rostos familiares que apareceram na tela. Agora vamos fazer uma festa por meia hora. O resto pode ser feito depois. Léo, assuma sua posição, falou Daniel, acomodando-se em uma cadeira. Vamos para o que interessa. A tarde estava incrível. As cores do pôr-do-sol escondiam todas as imperfeições da cidade. A estrada parecia mais suave. As bitucas de cigarro e as garrafas de cerveja vazias sob os arbustos e as árvores não chamavam atenção. O reflexo do sol transformou o cinza familiar em um laranja incomum e fantástico. Ele estava tão perdido em seus pensamentos que quase esbarrou em um homem parado na calçada. Ei, garoto, preste atenção. Garoto? Quem é garoto aqui? Pensou Léo consigo mesmo. Mas é verdade, já passa da hora de pensar na futura profissão. Não é o meu primeiro ano de escola. Esses pensamentos lhe trouxeram a imagem de Marcos. Ele refletiu. Será que eu realmente devo agir como Marcos? Devo me vestir como todos aqueles rapazes da turma dele, ir a todos os eventos, comprar uma carteira em vez de colocar o dinheiro no bolso da mochila? Eu já tenho um perfume bacana. Meus pais me deram um de presente de aniversário. Eu preciso de um celular novo, um melhor. Léo tirou um celular surrado do bolso. Eu preciso de um como o do André, bem mais moderno. Bem, vou comprar um ainda melhor. Os pensamentos de Léo divagavam entre cidades, amizades, carros e viagens.